A Revolução Paulista teve início em São Paulo no dia 9 de julho de 1932. Foi uma revolução de âmbito constitucionalista para derrubar a ditadura que Getúlio Vargas queria implantar e estava implantando no país. Foi a revolta dos paulistas que não se conformavam com esse estado de coisas. Mas, em Cunha, nessa época, quem era prefeito era o Dr. Casimiro da Rocha, que teria sido antes deputado e senador. Mas a notícia, na realidade, não chegou a Cunha no dia 9. Dada a precariedade de comunicação na época, as notícias chegavam em Cunha de 3 em 3 dias, quando vinham pelo correio, pelos jornais, em lombo de burro. O correio era transportado de Cunha, de Guaratinguetá para Cunha, em lombo de burro. Se não me engano, o maleiro até tinha o nome de Zequinha, muito conhecido na época. Então, de 3 em 3 dias, era que chegava em Cunha a mala do correio. Estava o Dr. Casimiro da Rocha em sua residência, mais ou menos no dia 14 de julho, mais ou menos às 10 horas da noite. Ele era uma pessoa estudiosa, gostava de ler à noite, médico, e ele sempre falava que a profissão de médico era uma profissão ingrata, porquanto um advogado, as leis concernentes à sua profissão eram modificadas de 10, 15, 20 anos, 50 anos. Agora a medicina estava evoluindo todo dia. Então, o médico que quisesse seguir essa evolução e estar em dia com a sua profissão, tinha de estar sempre lendo. Isso é verdade. O Dr. Alfredo Casimiro da Rocha, lembro, tinha em sua casa uma grande biblioteca. As paredes do seu escritório eram todinhas prateleiras repletas de livros. Mas vamos à história. O Dr. Casimiro da Rocha estava em sua casa, mais ou menos às 10 horas da noite, quando bateram a porta. Era um grupo de soldados ditatoriais que estavam dentro de Cunha. Eles chegaram, bateram, entraram e deram imediatamente ordem de prisão ao Dr. Casimiro da Rocha. O senhor é o prefeito? O senhor, por quê? Então o senhor está preso em nome da Revolução, em nome do governo federal. O Dr. Casimiro da Rocha se conformou com a situação, soldados armados de fuzil e acho que até metralhadora. E perguntou da situação. O Dr. Casimiro da Rocha não estava sabendo nada de revolução, mas, dado a sua vivacidade, ele falou, não, nós estamos esperando, talvez ainda hoje, um batalhão que vem de Guaratinguetá, um grande contingente. Estou lhes avisando. Enquanto o Dr. Casimiro da Rocha estava falando, na realidade, ouviram-se alguns tiros na cidade. Então essa patrulha ditatorial se assustou, imediatamente deixou a casa do Dr. Casimiro da Rocha e voltou para seu local de origem, que era mais ou menos o Alto do Divino Mestre. No outro dia, 15 de julho, a cidade amanheceu num verdadeiro rebuliço. Ninguém sabia o que fazia, era boato de todo lado. Então, o que é que resolveram as famílias que estavam lá? Resolveram todos sair da cidade. A maioria das famílias saíram da cidade, inclusive a nossa. Então, nós fomos lá pro alto, onde o nosso pai tinha um pasto, lá no alto da Vargem da Gouveia, né? Foi todo mundo para lá, que era o lugar mais próximo. Tinha umas casas lá, casa de comerciante, algumas casas. Então, quase todo mundo foi para lá. Nesse meio tempo,
chegaram as tropas, na realidade chegaram tropas lá em Cunha. Aí essas tropas que chegaram eram tropas de verdade. Quanto o doutor Casimiro da Rocha tinha falado, que por coincidência foi dado alguns tiros, eram alguns rapazes de Guaratinguetá que, naquela euforia de revolução, né, chegaram e deram alguns tiros lá de revólver, e os soldados então acharam que era um batalhão que estava chegando em Cunha, um batalhão de São Paulo estava chegando em Cunha. Bem, aí o pessoal todo lá, então chegaram as tropas, e as tropas avisaram, não, vocês não podem ficar aí não. Vocês saíram de suas casas, estão aqui, aqui é muito pior, que aqui é um alto, então é muito mais visado. Os soldados que estão acampados longe daqui, os soldados inimigos, eles vão, se eles verem gente aqui, eles vão dar tiro aqui, visar exatamente essa situação. Então o pessoal voltou todo para casa. No dia 16 de julho, mais ou menos, se resolveu então aquela situação, Cunha cheio de soldado. Então resolveram ir lá para o rodeio. Minha mãe, então resolveu que a gente devia, com meu pai, que a gente devia ir lá para o rodeio. O papai ficaria lá em Cunha mesmo, né? Aí foram, nós saímos mais ou menos às 8 horas da manhã, mamãe, eu, Loyola, Osmar, você e Ivone, que devia ter nessa ocasião mais ou menos de 6 a 8 meses, está no braço. Quando nós chegamos mais ou menos ali perto do cemitério, foi um Deus nos acuda. Veio um aviãozinho, um avião, e pouco depois mais 2 aviões. E começaram a dar tiros um no outro. E alguns soldados que estavam ali por perto também estavam atirando no avião. Então aquele desespero da nossa mãe, do Loyola, nossa então, nós crianças, quase todo mundo chorando de medo e correndo sem saber para onde ia. Aí o Loyola viu uma casa e saiu correndo, chegou lá, a porta estava fechada, ele arrebentou a porta da casa e nós entramos lá, ficamos todos deitados, escondidos, debaixo da cama, até que cessasse o tiroteio, para depois então continuar a viagem até o rodeio. Quando nós chegamos, encontramos na estrada Dona Dodoca, seu Hilarino Vieira, Dona Dodoca falando, você pensa bem, o Hilarino, coitado, doente do jeito que ele é, pulou uma cerca da altura de 3 metros, que jeito eu não sei, e cai embaixo num barranco. E tinha mais pessoas, né, que estavam fugindo de Cunha. Então, cada um contando a sua história do desespero, sem saber o que fazia. Bem, até aí do rodeio, nós fomos para o Jacuí, na fazenda do seu Pedro Gomes. Lá estava nossa família. Estava a família do Jorge Mansur, que era, a família era ele e a mulher, Carolina, não sei se você lembra dela, Carolina não, Cília Gorda, Jorge Mansur, e tinha mais alguém lá que eu não me lembro bem. Eu sei dizer só que era um dia difícil. Meu pai ficava lá em Cunha, ele era corajoso, ele ficava no meio de soldados lá, tomando conta que era nosso. E lá em Cunha, então, ele vinha no Jacuí, trazia sempre alguma coisa, trazia açúcar, trazia farinha. Eu lembro naquela época começou a faltar, então, muita coisa de comida. Mas a gente estava na roça, lá tinha frango, tinha porco, né? Então não sentia tanta diferença. Mas mesmo eu lembro do pão, que às vezes aparecia por lá, era chamado pão de guerra. É um pão que 80% dele era milho, era fubá. É um verdadeiro pão de fubá. Porque o trigo naquela época era importado da Europa e da Argentina, não existia trigo já no país. Bem, mas de lá, o tio Jorge veio de Guaratinguetá com a tia Amélia, então falou que nós não podíamos ficar lá não, que as tropas estavam chegando por lá, estavam muito perto e tal. Então, acabou nos levando lá para Guaratinguetá.
E lá nós ficamos em Guaratinguetá, pouco mais de um mês, se não me engano. De lá a gente ia para o Putim, que era uma fazenda perto de Guaratinguetá. Foi todo mundo para lá. E lá ficou, tinha muitas famílias lá, tinha gente demais lá. E lá que foi a dificuldade. Eu lembro quando era moleque, quando aparecia um queijo por lá, aquilo era distribuído uma fatinha para cada um. Comida racionada, tudo muito difícil. E todo mundo aguardando, sem saber o que fazer, né? Agora meu pai estava em Cunha, se aguentando por lá, o mais que podia. E meu pai só deixou Cunha com as tropas paulistas. Ele arranjou amizade lá com os militares, tinha Carlos Diego. Carlos Diego, até coitado, teve uma história triste. Moço, ele apanhou uma pneumonia na trincheira e depois da Revolução ele apareceu em Cunha, conheceu o Carlos Diego, tuberculoso. Então eu ia muito lá na venda do meu pai, conversavam muito e às vezes meu pai pegava, apesar de ser tuberculoso, mas meu pai tinha muita amizade, era muito franco nas suas amizades, né? Então mandava que o Carlos Diego fosse recostado em mim, que era um molecote, já grandote. Então até o hotel da Dona Tiburcia nessa época, né? Onde ele ficava lá. Carlos Diego ficou em Cunha algum tempo, pouco tempo depois foi para São Paulo, morreu lá. Morreu tuberculoso, morreu moço. Em consequência do resfriado, da pneumonia que depois tinha apanhado nas trincheiras de Cunha. Então vamos voltar. Então nós ficamos até no Putim, ficamos lá, e, em dificuldades, sofrendo lá. Quando finalmente a Revolução terminou, e nosso pai veio nos buscar lá no Putim. Só com a notícia triste, né? Que nossa casa tinha sido incendiada. Ele já tinha providenciado a casa que nós moramos muito tempo ali, na rua Major Santana, que era uma casa que foi alugada do seu Amador. Amador morou em Cunha há alguns anos, mudou para Guaratinguetá. Então nós alugamos essa casa do Amador, quando meu pai então começou de novo, tudo de novo. Mas eu não me esqueço, quando nós chegamos em Cunha, então mamãe chegou lá, descendo do caminhão, com algumas coisas, alguma cama, estritamente necessário. Meu pai nessa época devia ter algumas economias, então deu para comprar o estritamente necessário, que era cama, colchão, alguma coisa de casa e um pequeno estoque para iniciar vida nova. Nós ficamos com a roupa do corpo, exclusivamente, sem nada, perdemos tudo. Então, eu lembro que mamãe foi lá ver onde era a casa, né? E coitada, como voltou em pranto, chorava desesperadamente. Aquele desespero justo, né? De ter perdido tudo que tinha. E ter de começar tudo de novo. Mas meu pai foi era um lutador. Então ele conseguiu iniciar a construção da casa, tinha muita amizade, tinha verdadeiros amigos mesmo. Então, nessa ocasião, eu lembro, fez um mutirão, veio o pessoal todo lá do Jacuí, veio ajudar a desentulhar, tirar os entulhos do incêndio, né? Que não aproveitou nada. Tirou entulho, aquela coisa toda, então deu início à construção da casa. E nessa ocasião, então, ele trouxe um pedreiro de Guaratinguetá, o Lauro. O Lauro tocava muito bem violão, era um bom pedreiro, bom construtor. Ele que construiu nossa casa. E meu pai, em dificuldades de arranjar dinheiro daqui, fazia empréstimo ali, inclusive conseguiu algum dinheiro com o tio Magide, conseguiu empréstimo também com o Nenê Felipe, que nessa época era muito bem de vida na ocasião, né? Progrediu muito. Então, mas teve ocasião que faltava dinheiro, mas até uma coisa anedótica, meu pai então conseguiu, de coisa de revolução, umas notas, dinheiro, mas sem valor, né? Facsímile. E ele pegou aquela nota e enfiou no bolso. Então, numa ocasião, que os pedreiros, ajudantes de pedreiro, estavam querendo deixar o serviço, que alguém falou que meu pai não tinha dinheiro para pagar. Aí meu pai chegou na construção, enquanto ele está construindo,
Apareceu lá um vendedor de qualquer coisa, de laranja e tal. Ele comprou lá laranja, alguma fruta para o pessoal lá, né? E tirou o pacotão de dinheiro do bolso e começou a desfilar as notas dentro do bolso, né? Desfilou e todo mundo ficou de, nossa, não. E o seu Zé Felipe tem muito dinheiro. Nós sabemos que não tem dinheiro, mas tem muito dinheiro, sim. E foi assim, essa luta, até que ele construiu a casa, que nós mudamos para casa. Nós mudamos em janeiro de 1937. Ele ainda colocou lá na casa, né? DEG, que Deus é grande, né? Ele tinha muita fé, muita confiança em Deus e na luta dele, né? Conseguiu ainda comprar o tabuão e, infelizmente, pouco aproveitou, porque quando chegou no mês de julho, ele faleceu, né? Ficou, na realidade, 6 meses naquela casa que ele construiu com tanto sacrifício, com tanta luta. Tá bem, por hoje é só. Um abração para você, tudo de bom. Durma bem. Tchau. Nasa, enquanto eu estou me lembrando, uma retificação. Não foi em 1937 que nós mudamos para casa, não. Foi em 1935. Que eu me lembro que nesse período, meu pai conseguiu entrar em contato com a Fábrica Colombo em São Paulo, ainda vendeu mais ou menos 35, 36, muito marmelo e muito peixe que ele comprava. Inclusive veio um funcionário da Colombo, chamado Antônio Valadão, e que ficou em casa uns 3 ou 4 meses, ou talvez uns 2 meses, não sei bem, mas comprando e supervisionando a compra de pêssego para mandar para São Paulo. Tá, só isso. Tchau. São não, né? É 1h da manhã, no dia 14 de novembro de 1992, um sábado, véspera da eleição para prefeito aqui em Goiânia, também em São Paulo, né? Mas vamos mais a uma história, né? A casa está toda em silêncio, todo mundo está dormindo. Acordado aqui sou eu. Você está dando risada, né? É que eu durmo um pouco, que primeiro por obrigação tem que tomar, de acordo com a determinação do médico, né? Tem que tomar 3 litros d'água por dia. Então, no correr do dia eu tomo 1,5 litro, no correr da noite eu tomo outro 1,5 litro. Eu durmo um pouco, viro, tomo uma taragada d'água, viro de novo para a cama, daqui a pouco dá vontade de urinar, né? Porque a barriga está vazia, né? Então aquela filtragem da água pelos rins é muito rápida, né? Bom, mas vamos contar mais uma história da Revolução para você. Não é bem da Revolução, mas é ligada à Revolução de 32. Como você bem sabe, Cunha é uma economia pobre. O pessoal que morava lá em fazendas eram remediados, não podiam não passar necessidade, mas tinham a sua vida limitada, restrita ao que se produzia nas fazendas. E normalmente, algumas casas de fazendeiro em Cunha vinham do tempo colonial. Tempo do Brasil colônia, talvez do Brasil império. Eram casas até boas, grandes, modo de dizer, enormes, né? E essas casas tinham salas grandes, quartos grandes, mas com o tempo elas foram se acabando, porque os donos da época, atualizados, os últimos donos, não tinham condições de fazer uma reforma adequada, e aquilo ia cair, tinha parede encostada com madeira, né? Outras, uma parte da casa tinha caído, e assim por diante. Uma dessas casas é de um senhor, tá bom, não sei esse nome dele. Ele morava lá com a família há muitos anos. A casa era grande, tinha uma sala enorme, onde eles colocavam arreios e apetrechos dos animais, às vezes até enxada, semente.
E nessa casa há muitos anos existia num canto lá uma barrica. A barrica que supunha que estava cheia de cal que já não servia para nada, né? Cal queimada. Mas ficou ali, ninguém teve trabalho de tirar aquilo dali para uma limpeza. Que aquilo ficava assim, era aquela lufa diária de pega, arruma a tropa para viajar, para levar isso, levar aquilo, comprar aquilo. Tropa, quando eu falo tropa, aqui é tropa de burros, né? Na época era a condução. Então quem tinha aí 5, 6, 7, 8, 10 burros, fazia frete de Guaratinguetá para Cunha, de Cunha para Guaratinguetá, tudo em nome de burro. Então é nome de tropa, né? Mas esse pessoal, então, aqueles arreios, aquelas coisas, não tinha tempo de estar fazendo uma limpeza em regra na casa. A limpeza era varrer o miolo da casa, do chão, e cuidava-se da vida, do dia a dia. Mas na época da Revolução, quando as forças getulianas invadiram Cunha por Paraty, muita gente foi obrigada a deixar suas casas, principalmente aqueles que moravam ali nos arredores do Taboão, mais perto da Serra do Mar, né? Da chamada Serra de Paraty, né? Então eram obrigados a deixar suas casas e procurar outro lugar mais distanciado das tropas. Porque inclusive dizia-se que vinham as tropas, eram tropas de diversos lugares e nem sempre se portavam devidamente, né? E o povo tinha medo, e o boato corria. Sabe bem, né? Tempo de guerra, boato como terra, é como já diziam. Então acabaram fugindo. Essas tropas que chegaram lá, parece que é uma tropa do Espírito Santo, invadiu a casa, já o que achou lá, tinha galinha, algum gado, alguma coisa, já tratava de sacrificando aquele animal para comida, para a alimentação deles. E muito curiosos, então chegaram na casa e jogavam qualquer coisa, tinha lá alguma coisa num canto, uma mesa, jogavam, tiravam do lugar, abriam gavetas para ver se achavam dinheiro, achavam valores, que rapinavam tudo. E numa dessas vezes vira aquela barrica com cal, alguém se lembrou de chutar aquela barrica dali e tirar aquilo dali. E não é que quando o soldado que procedeu à retirada da barrica, jogou, diz a história que ele chutou com a bota, aquilo, né? Aquela barrica meio pesada, mas quando chutou sentiu o peso da barrica, então pegou, resolveu tirar a barrica dali e despejar. Quando, numa surpresa, a barrica estava cheia de moedas de prata em sua totalidade e tinha muitas moedas de ouro. Veja bem que destino estranho, né? A barrica ficou anos e anos ali, a família passando dificuldades e acabou caindo em mãos estranhas de revolucionários que rapinaram e repartiram aquele dinheiro. Tá, é só. Hoje é só. Boa noite. Eu vou contar mais um para... Acho que com essa história aqui eu vou encerrar o ciclo. Talvez se eu lembrar mais algum, então, eu tenha condições de contar para você. Mas essa é pequenina. É contado pelo próprio autor, que é o Chicão, genro de Salvador Passetti. Se não me engano, parece que ele já faleceu há pouco tempo atrás. Mas o Chicão era um autêntico gozador, contador de piada. Ele vivia na casa de Salvador. E em uma época, o Salvador Passetti teve um tipo de ataque, uma disritmia. E acabaram dando injeção. Na época usava-se injeção de galo canforado, esparteína para esses casos. É o que se aplicava. E aplicava. O Salvador voltou a citar e passou muito tempo sem ter outra qualquer coisa. Mas quando o Chicão, o Chicão numa roda estava contando para a turma, né? E uma noite ele estava com o Salvador Passetti na farmácia, no laboratório. Estavam, não sei se havendo algumas receitas, que na época os médicos
davam receitas com medicamento que era vendido quase todo na farmácia, aqueles xaropes, pílulas e cápsulas, eram todas feitas manualmente na farmácia. Não é como hoje que você encontra quase todo embalado, né? Que o médico só receita o produto, na maioria das vezes, já com a embalagem prontinha. Mas então, estava ali que o Salvador Pacete repetiu aquele ataque, aquela disritmia, né? Que ele ficou doido, não sabia o que fazia, procurou injeção de óleo canforado, não estava encontrando esparteína, nem coramina. Então, naquele desespero, ele pegou, encheu a seringa de álcool e aplicou no Salvador. Então, diz ele que quando o álcool penetrou no organismo do Salvador, que ele sentiu que ele estremeceu todo com aquele impacto do álcool. E pouco minuto depois ele tinha voltado assim. Está encerrado, tá? Um beijão para você. Boa noite. Nosso dever maior que a vida é o nosso ideal. Somos a polícia militar de Goiás. A nossa luta é a defesa do povo, é a defesa da lei, seja mais fraquejar. Nossa farda é honra, é glória, é trabalho, é amor, é dever. É o amor que transcende a história, batalhando sem esmorecer. Com os olhos voltados ao alto, a justiça é o nosso ideal. Fraterno e justo convívio, em defesa do bem social. Nosso dever é maior que a vida, é o nosso ideal. Somos a polícia militar de Goiás. A nossa luta é a defesa do povo, é a defesa da lei, sem jamais fraquejar. Olá, Felipe. Hoje é dia 29 de novembro de 1992. Essa fita eu fiz a pedido da NASA, então conta uma porção de fatos que eu conheci aí de Cunha. São fatos reais, né? Agora, o último hino que está gravado aí na fita foi um hino que eu fiz num concurso da Polícia de Goiás. Agora, esse hino não foi classificado, mas é um hino bonito, muito bem feito, daqui da autoria, letra e música do seu irmão Benedito Felipe, né? Mas essa história é interessante, né? Você vai ver muita história, não sei se você conhece alguma, mas eu até fico admirado, porque muito dessas histórias. Então foi a NASA que pediu que eu fizesse a gravação e mandasse para ela. Então aproveitei, tanto que eu estou conversando na gravação com a NASA, né? Mas, então eu tirei uma cópia para você, porque deve ser interessante. Muita gente de Cunha deve conhecer, pelo menos, não sei se tem algum que está na cidade aí que conhece essas histórias, não? Para você um abração, aqui vai tudo bem. São 10h30 da noite. A Denise e a Lourdes estão vendo televisão. A Regina tem estado aqui em casa com os meninos, né? Hoje ela resolveu foi matar a saudade da casa dela. Então foi para lá com os meninos. Estão lá. Agora aqui tudo bem, só chovendo bastante, mas tudo em paz. Eu estou melhorando devagar. Ainda não estou andando, né? Mas espero que logo, logo eu possa estar caminhando com as minhas bengalinhas, né? Pois é, recomendações a todo mundo, para você um grande abraço. Goiânia, novembro 7, 1992. Faltam 15 minutos para meia-noite. NASA querida, hoje vou começar a gravar para você algumas das histórias, né, de Cunha, tá bom? Vamos a elas. Seu nome, Clodomir Molinari, lembra-se dele? Altura mediana, cheio de corpo e uma grande barba muito bem tratada.
Diziam que essa barba escondia uma grande cicatriz que ele adquirira na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Molinari morava na rua Doutor Casimiro da Rocha, num grande sobrado. Sobrado antigo, daqueles feitos de taipa. Não sei se você chegou a lembrar-se dele. Ele foi destruído num incêndio, mais ou menos por volta de 1937 ou 38. Molinari era francês. Quando chegou a Cunha, não sei por que cargas d'água, ele foi descobrir Cunha, né? Que naquele tempo levava-se, era a cavalo a viagem, não tinha condução. Mas, como Cunha tinha muitos estrangeiros, talvez por causa do clima, ele lá estava. Engenheiro, pessoa inteligente, ele conseguiu uma carta de solicitador. Naquele tempo, solicitador equivalia mais ou menos uma licença para advogar. E criou um grande ciclo de amizade. Como toda cidade pequena, o Molinari assambarcou um lado político, uma facção política, e com ela viveu quase toda a sua vida. Eram os lados políticos que separavam. Quando eu conheci, era o antigo PRP e o PC, que era Partido Republicano Paulista e Partido Constitucionalista. O Partido Republicano Paulista era formado, na sua maioria, pelo Lembro de Eduardo e um grande número de pessoas que eram contra a família Pinto, que era o seu Nenê Pinto, e das quais um dos elementos que não era pertencente à família Pinto, mas que tinha grande influência sobre todos, também muito inteligente, advogado, aliás, dentista, era Hilarino Vieira. É uma pena que tenham desaparecido os impressos relativos aos panfletos escritos entre Hilarino Vieira e Clodomir Molinari. Eram constantes esses panfletos e todos dois grandes panfletários. Falavam sobre a política, sobre a vida alheia e atacavam-se mutuamente. Mas deixemos isso de lado, vamos ao principal da história. Então diziam lá em Cunha que quando o Clodomir Molinari lá chegou, para consolidar esse ciclo de amizades, ofereceu a todos um grande banquete, um grande jantar, na qual foi toda a sociedade cunhense. Os políticos, advogados, juízes, promotor, todas as pessoas influentes daquela época de Cunha, né? E nesse jantar foi servido um prato todo especial. Ao terminar o jantar, então o Molinari perguntou qual a opinião dos convidados sobre aquele prato especial. E o elogio foi geral. Era uma carne especial, muito gostosa, muito bem feita. Então, todos queriam saber que carne era aquela. O Molinari, que parecia ser um grande gozador, logo falou: Cassinha, que era a mulher com que ele morava, Dona Cassinha. Não sei se você se lembra dele. De novo, você deve se lembrar, né? Então, Dona Cassinha veio da cozinha e trouxe num prato a cabeça de um gato. Você calcula só o efeito, né? Um Deus nos acuda e muita gente a meter o dedo na garganta sem a menor cerimônia, né? E por aí termina essa história.
Lembra-se do Bernardo Montemor? Bernardo Montemor, o estado normal dele era bêbado. Era a dor de cabeça do seu Eduardo Querido, que era farmacêutico lá em Cunha. E o Bernardo Montemor, inteligente, conversador, vivia de boteco em boteco. E um dos pontos preferidos dele era o armazém do Nenê Felipe. No armazém, então, ele ficava lá batendo papo e bebendo a sua cachaça. Um determinado dia, estava o Bernardo lá contando as suas histórias de pescaria, verdadeiras ou não, né? E aquela roda toda ouvi-lo. Não passou muito tempo, começou o céu a escurecer e um prenúncio de chuva. E o Bernardo Montemor não tinha papas na língua e jactava-se de ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em santo. Então dizia, para que santo quer dinheiro? Santo não toma banho, não almoça, não janta, agora está dando dinheiro agora para santo, esse santo de barco está lá na igreja, isso aí não vale nada. E todo mundo, Cunha, povo simples demais, religioso, né? E muita gente não dava resposta àquilo, nem dava atenção ao que o Bernardo dizia. Mas, nessa tarde, no armazém do Nenê, o Bernardo estava lá a contar suas histórias e saiu, logicamente, qualquer coisa sobre religião. E o Bernardo falou, não tem nada, não existe Deus, não existe nada. E começou a trovejar e Cunha caía muito raio, né? Por causa da altura da cidade, era constante, está caindo raio, grandes trovões. E o Bernardo pega e numa daquelas fanfarronadas dele, meio bêbado, não? Ele andava sempre com um punhalzinho, né? Ele tira o punhal, né? E suspende o punhal com a mão e fala, porque se existe Deus, está chovendo agora, então eu quero que caia um raio aqui agora mesmo. Então foi uma debandada geral, né? Ninguém ficou perto de Bernardo Montemor essa hora. Sumiu todo mundo. Seu nome, Antônio Carlos Freire. Foi comerciante durante muitos anos em Cunha. Tinha um filho, José do Ninico. O apelido dele é Ninico, seu Ninico. José era poeta, ele tinha dificuldade de andar e também de falar. Ele nasceu com esse defeito. Mas não é sobre José que eu vou falar, é sobre o seu Ninico mesmo. O seu Ninico foi prefeito em Cunha. Na época ele foi prefeito em Cunha, antes da Revolução. Dizem até que nossa casa foi queimada por um engano, que existia o beco do Salvador Pacete, onde tinha a farmácia do Salvador Pacete, e tinha a rua onde tinha a farmácia do Eduardo Querido. E dizem que vieram soldados com ordem de incendiar a casa do prefeito. Então informaram onde era a casa do prefeito, e a informação foi essa. Bom, você desce a rua da farmácia, à esquerda, logo à esquerda é a casa do prefeito. Então eles desceram, só que em vez de descer a rua da farmácia Salvador Pacete, desceram a rua da casa do Eduardo Querido, e a primeira casa da esquerda era nossa. Diz que foi assim que foi incendiada nossa casa. Verdade ou não, essa é a história que eu conheci. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa meio anedótica, até meio triste, né? O seu Ninico, ele comprava do Roque Cego. Roque Cego é bilheteiro, não sei se você lembra dele. Vivia vendendo bilhete. O Roque era uma pessoa até bem apessoada, alto, usava um óculos preto e andava, conhecia bem a cidade, andava sem guia dentro de Cunha. Andava por toda a cidade, sem guia, só por ele mesmo. Então o Roque vendia seus bilhetes para sobreviver, tratar de sua família. E toda vez, seu Ninico era seu freguês Oswaldo. Então ele passava lá e deixava o bilhete lá com o seu Ninico. Numa dessas vezes, ele passou, deixou o bilhete,
O seu Nico fala, bom, na véspera da extração, você passa aqui para me te pagar o bilhete. E o bilhete ficou lá. Quando chegou na véspera da extração, seu Nico, não se sabe por quê, falou, Roque, eu não quero bilhete não hoje. Ah, mas seu Nico, bilhete para a semana inteira com o senhor. Agora, na última hora, como é que eu vou vender esse bilhete? Não, mas não quero mesmo. O senhor não quer ficar nem com a metadinha, com um quarto do bilhete? Não, não quero esse bilhete. Eu vou devolver. Hoje não vou jogar, de forma alguma. O Roque, meio triste, né? Pegou o bilhete e tratou de vender. Esse bilhete foi espicaçado em Cunha, um pedacinho para um, outro para outro, outro para outro, outro para outro. Vocês veem que os 10 pedacinhos de bilhete foram todos distribuídos lá em Cunha, né? Diversos compradores. E não é que esse bilhete deu uma sorte grande, você pensa bem, que coisa estranha, né? O freguês usual, quando vai comprar o bilhete que era o premiado, passava muito tempo sem ser premiado, exatamente aquele dia, quando ele não quis o bilhete foi redistribuído, ele não ganhou nada com essa loteria. Coisas da vida, né? Agora já são 00:45 do dia 7 de novembro de 1992. Mas vou continuar a minha história, né? Pelo que me lembro, Cunha, até a década de 50, na igreja matriz eram rezadas duas missas. A das 8 e a missa das 10, que era conhecida mais por missa do dia e que era uma missa muito solene. Não vou falar da década de 50, não. Eu vou falar sobre muito antes da década de 50. Talvez seja antes de 1930, não tenho bem certeza. Mas o acontecimento foi esse. Cunha sempre teve bom coro da igreja, bons cantores, boas orquestras, principalmente até 1940, mais ou menos. Nessa época, quem dirigia o coro da igreja era o seu Horácio, pai da Lolinha. Chamava professor Horácio. O professor Horácio era um senhor alto, usava um cavanhaque, sempre muito bem vestido. Aliás, coisa interessante, as pessoas mais importantes de Cunha, aqueles que eram políticos, funcionários públicos, comerciantes, eu me lembro da maioria sempre muito bem vestida. Era uma verdadeira elite. Mas seu Horácio era o maestro e tinha um coro muito bem formado. Era composto das filhas dele, a Lolinha, a Sinhá. Acho que tinha outros filhos, não tenho bem certeza, não. Mas era usual, nessa ocasião, quando terminava a missa das 10, seu Horácio tocava uma peça popular, uma valsa, normalmente uma valsa, depois da missa. Era que era uma tradição. Mas em Cunha houve uma mudança de padre. Chegou lá um padre, não sei o nome dele. Só sei dizer que na missa do domingo, primeira missa, estava lá o coro, o padre rezando a missa, o coro cantando. Quando terminou a missa, como era usual, o senhor Horácio levantou a batuta e deu início a uma valsa. Quando o padre ouviu aquilo, levantou imediatamente e mandou que se parasse imediatamente, que era uma profanação, estavam profanando a igreja, cantando música não religiosa. Aquilo
Dizem que chocou profundamente Sorácia e pouco tempo depois, ele de mágoa, dizem que foi de mágoa, morreu. Se é verdade ou não, aí está a história. Nossa, minha queridinha, vamos continuar as histórias, né? Eu estava pensando bem, é história mesmo. Porque história é um fato real, né? História é inventado. Como Narizinho Arrebitado, Monteiro Lobato é história, né? Agora o meu é história com H, são fatos reais. Não é mesmo? Bom, mas já são 1h05 de domingo. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 1992. Eu já dei uma dormidinha aqui na minha cama. A Lourdes continua na sala vendo televisão. E a Regina foi levar a Juliana e o Neto numa festinha. Enquanto o Léo e a Isabela estão dormindo. Bom, mas vamos, hoje eu vou contar uma história interessante. Que é a história do Emílio Nubile. O Emílio Nubile, se não me engano, não sei se era tio da Maria Macedo. Acho que era tio. Ou a mãe dele, que era tia da Maria Macedo, Dona Mariquinha. A Mariquinha era casada com o seu... Esquecendo o nome, seu José Joaquim, tá? Pois é, o seu José Joaquim, ele morava na chácara que pertenceu ao Cursino. Hoje eu não sei a quem pertence mais. E é italiano, a chácara é muito boa, ele cultivava muita uva, muito mel, e anualmente ele vendia essa safra, normalmente mandava para São Paulo. Por sinal, pelo que eu cheguei a ler no almanaque que tinha aí em Cunha, não sei para onde foi, almanaque 1800 e qualquer coisa. Os almanaques antigos eram como um livro, é como o almanaque Abril de hoje, né? Com muita coisa, muito fato, muito comentário. Então, pelo almanaque, o vinho do seu Zé Joaquim tinha ganho prêmio na França. Já pensou bem? Que vinho excelente devia ser na França. A França é um dos maiores produtores de vinho do mundo. Bem, mas vamos à história, né? Seu Zé Joaquim, ele aprontou a safra dele e mandou o Emílio para São Paulo vender essa safra. Como você sabe, o Emílio era um grande músico. Era um clarinetista de primeira categoria. Muita execução e muito bom músico. Bom, dizem que ele não era muito certo, não. Você lembra dele, né? Não devia ser certo mesmo. Ele tinha uma mania de falar duto. Pois é. Ele foi nosso vizinho lá embaixo, lembra? Casado com a dona Nenê, pai do José do Emílio hoje. Mas então o Emílio levou para safra para São Paulo, chegou em São Paulo, vendeu toda a safra, por sinal que na época vendeu muito bem, e voltou para Cunha. Só quando ele voltou para Cunha, ele, em vez de trazer dinheiro, ele trouxe um instrumental completo de banda. Já pensou o desespero do seu Zé Joaquim? Precisando de dinheiro para manutenção da família, o dinheirinho do produto de um ano de mel e vinho ser transformado numa banda de música. E chegou, disse que desceu lá vinham com a tropa, né? Normalmente era levado até Guaratinguetá de tropa, né? Não tinha condução, não tinha carro, não tinha estrada. E na tropa ele trouxe então todo o instrumental e parou no
Largo do Rosário, mandou convocar os músicos, colocou o instrumental nos músicos e saiu tocando pela cidade até a casa dele. Os sustos do seu Zé Joaquim e o dinheirinho que o vento levou, né? Tá, por hoje é só, viu? Amanhã talvez eu vá descobrir mais outras histórias para contar, mas tem muito, deve ter umas 15 ou 20, umas pequenas, outras maiores, mas são fatos reais que aconteceram na nossa querida Cunha, né? Tá, um beijão para você. Boa noite. Uma e 15 da manhã do dia 9 de novembro de 1992. Mas hoje eu vou falar de uma pessoa de Cunha que para mim passou a ser um padrão de dignidade, de honradez. Seu nome, Henrique Pinto, ou Henrique Sapateiro, Henrique Celeiro, como eu chamava. Ele morava no Falcão. Ele era pai do Henriquinho, não sei se você lembra dele. Foi meu colega quando eu estava no grupo. O Henriquinho já eu devia estar no segundo ano, terceiro. O Henriquinho devia estar fazendo o quarto ano já. Mas foi colega de um filho dele, João. Joãozinho morreu. Ainda moço, ainda morreu de reumatismo. E o Pedrinho do Henrique. Pedrinho do Henrique, hoje, acho que hoje a gente está vivo até hoje, deve ter constituído família. Mais ou menos em 1936, a cidade de Cunha estava toda movimentada com a eleição da nova Câmara de Vereadores e mais o prefeito. Haveria uma sessão solene na Prefeitura Municipal, na sala que comumente é destinada a júri, uma sala ampla, com 2 tribunas laterais, a mesa do juiz e mais uma grade muito bem feita, torneada, madeira torneada, que separava a mesa dos que seriam os jurados, mas que nessa ocasião estavam servindo para as sessões da Câmara Municipal, como passou há muitos anos, serviu também para as sessões da Câmara. Nesse dia, o Partido Republicano Paulista, que era a maioria e tinha eleito o prefeito, se não me engano, o prefeito era o Molinari, prefeito eleito. Convidaram um deputado constitucionalista, grande orador, Alfredo L. Júnior. Ele veio a Cunha para as comemorações e a nomeação, ou seja, a posse da Câmara e do prefeito. Alfredo era um deputado alto, muito bem apessoado, tinha uma barba ruiva, espessa. Então dizia-se que ele tinha deixado a barba crescer e só cortaria o dia que o Getúlio deixasse o governo. Não sei se ele cumpriu a promessa, porque o Getúlio ficou 15 anos no governo, né? Mas um dos vereadores era o senhor Henrique Pinto. E lembra, Henrique Pinto era um senhor alto, ele vestia muito bem, ele tinha seu terno de domingo, como todo mundo em Cunha. Tinha sua roupa domingueira, roupa das festividades, roupa que é solenidades, a casamentos, etc. E o senhor Henrique lá estava com seu terno escuro, camisa branca, gravata borboleta preta e uma bengala encastoada,
bengala comprida, não a bengala curva, mas a bengala reta encastada. E ele vinha do Falcão, como todo mundo na época andava a pé em Cunha, né? Ele vinha do Falcão a pé, todo perdigado, para a posse do prefeito e eleição da Câmara. E coincidentemente, a Câmara foi formada assim: 5 vereadores do Partido Constitucionalista e 6 vereadores do Partido Republicano Paulista. Então, logicamente, o Partido Republicano Paulista deveria fazer a Câmara, a presidência da Câmara. Tinha 6 elementos, então teria a presidência da Câmara Municipal. Antes da eleição houve discurso, não me esqueço, foi comentado o discurso do Alfredo Wessel, um discurso muito bonito. Uma das frases de efeito que ele disse no discurso foi essa: entre nós e Getúlio Vargas existem 2.000 cadáveres de paulistas, lutadores que sofreram na Revolução de 32. Fecha aspas, né? Mas então, na hora da eleição da Câmara, todo mundo esperava normalmente quem deveria ser o presidente seria o Henrique Pinto, dado não só a sua votação, que foi muito boa, mas a sua representação pessoal, de honestidade, homem sério, muito benquisto, apesar de pobre, muito benquisto lá em Cunha de todo mundo, né? Então seria ele o presidente da Câmara. Mas, para surpresa de todo mundo, na hora em que foi apurada a votação, constatou-se que o Partido Constitucionalista tinha 5 votos para o seu candidato. E o Partido Republicano Paulista tinha 5 votos para o candidato, que era Henrique, e 1 voto para outro vereador. Isto é, o Henrique não votou nele. Aquilo então foi Deus nos acuda. Empatou, aquela coisa. E o juiz devia decidir. E não existia lei nem legislação a respeito de empate de eleição entre vereadores. É um caso a ser estudado. Então aquilo foi uma bomba dentro do Partido Republicano Paulista, que não se conformou com aquilo. Achou que foi um absurdo que o Henrique Pinto tinha feito, né? De não ter votado nele mesmo. Aí ele foi interpelado pelos partidários, muita gente ficou revoltada, esperava-se aquela vitória certa da Câmara de Cunha, né? Então esse Henrique, muito sério, respondeu: minha dignidade não permite que eu vote em mim mesmo. Era uma lição para todos nós, né? Meu bem, boa noite, quer ver se eu dou uma dormidinha, né? Tchau. 22 horas do dia 12 de novembro de 1992. No outro lado da fita, eu vou contar a história da nossa verdadeira saga na Revolução de 32, tá? Beijão pra você.